Beleza, pessoal. Então, nós vamos iniciar, então, a apostila número 8, dando continuidade nas análises dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós estaremos observando a questão da fome e da pobreza, tá? Então, só para você mais ou menos ficar esperto aí. Estou na apostila 8, apostila 9, tá? Então, aqui na página 462, a gente vai começar a pensar um pouco sobre essas questões aí, tá? Principalmente no tocante à pobreza, tá? Porque é o assunto, respectivamente, aí, sobre a aula 70, né? Então, acho que antes de mais nada, o que a gente pode estar fazendo aqui é uma amarração com o que nós viemos estudando, né? Vimos ali as questões que envolviam as conferências mundiais, falamos do Acordo de Paris, Agenda 2030, falamos da saúde, falamos da educação, e chegou a hora de nós tocarmos num ponto bem polêmico aí, que são as questões que abrangem o que nós chamamos de pobreza aí, né? Antes de mais nada, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro para você é o que é a pobreza na sua essência, né? Então, como o texto mesmo demonstra para você aí, praticamente pobreza é aquela situação em que o cidadão, né, a pessoa, o ser humano ali não tem uma renda, ele não possui uma condição mínima para conseguir manter a sua subsistência. Do que a gente está falando? Nós estamos falando de uma pessoa que não consegue desenvolver uma atividade, não consegue realizar um trabalho para que ele possa, através desse trabalho, desenvolver aí as condições básicas de sobrevivências, né? Seja elas conseguir uma moradia, fazer uma higiene pessoal, alimentação, manter os filhos ou até mesmo a sua existência. Então, pobreza, né, segundo a ONU, ela parte desse princípio que eu acabei de fazer com você aqui, foi uma definição do conceito do que é pobreza. E é óbvio que no mundo nós temos uma quantidade significativa de pessoas nessas condições, né? Nós vivemos num mundo onde as desigualdades são tamanhas, internamente nos países e entre os continentes, né? Então, vale a pena a gente estar ressaltando aí que essa é apenas um critério de se classificar a pobreza, tá? A gente pode pensá-la de diferentes formas, mas para nós começarmos os nossos debates aqui, eu acho que uma definição clara seria essa, como a situação em que os indivíduos não possuem renda suficiente para adquirir os suprimentos necessários para a sua subsistência, tá? Então, de bom tamanho, nós, num primeiro momento aqui, destacarmos o conceito. Num segundo momento, vale a pena nós estarmos também ressaltando que essa pobreza ela vai estar associada, por consequência, a outras questões. Questões que envolvem a falta de moradia ou a precariedade dela, né? O acesso à água tratada e rede de esgotos, o acesso à saúde, né? O acesso à educação, né? O acesso ao se vestir, entre outros indicadores aí. Então, quando nós falamos em pobreza, o problema é holístico, né? Então, a situação de pobreza de uma pessoa, ela vai fazer com que essa pessoa tenha, consequentemente, né, a falta de acesso a algumas condições básicas de sobrevivência. Como eu coloquei para você aí, vai desde da moradia, passando pela vestimenta, até mesmo higiene pessoal, enfim, saúde, educação e outros, tá bom? É importante nós destacarmos que um elemento causador dessa pobreza, ela pode ser subentendida dentro da lógica de sistemas socioeconômicos, como o próprio sistema capitalista, né, que acaba concentrando cada vez mais a renda nas mãos de poucas pessoas, gerando aí o que nós chamamos de desigualdade social, tá? Então,
à medida que você analisa a evolução do sistema socioeconômico capitalista, você consegue perceber essa disparidade entre ricos e pobres, e isso, quando se acentua, faz com que essa pobreza gere cada vez mais problemas da ordem social e econômica aí, tá? Principalmente não só numa cidade, num estado, num país, mas a nível de mundo também, tá bom? Vale a pena ressaltar que um dos problemas que estão associados à pobreza, tá, é a questão da fome, né? Então, a pessoa que não tem condições básicas de sobrevivência, né, acesso a, a água tratada, rede de esgoto, saúde, educação, ela não vai ter aquilo que é essencial para a sua existência, que é a alimentação, que, por consequência, são números que vão agravar cada vez mais a questão da fome a nível de mundo, tá? Então, é importante nós entendermos isso, e entendermos que hoje no mundo temos quase 1 bilhão dos 7 bilhões de pessoas com fome, então vale a pena aí a gente estar entendendo um pouco como é a distribuição dessa fome a nível de mundo, tá? Eu tenho aqui um gráfico que mostra para você aí essa questão da fome no mundo em número e proporção de pessoas subalimentadas, e aqui de cara a gente já vê, né, alguns problemas entre 1990 a 1992, 2012 a 2019, tá? Então, o que a gente percebe aí, ó, regiões desenvolvidas, né? Nós tivemos um decréscimo da quantidade de pessoas subnutridas, né? Na casa de 2% aí, ó, nas variações, né? Proporção regional. Agora, perceba vocês que dependendo da região, ó, nós tivemos um aumento, ó. Aqui era 292 e caiu para 276, ó. Aqui ainda caiu, né? Mas aqui aumentou, ó, tá vendo? Entendeu? Então, aqui nós estamos falando do número de milhões de pessoas, aqui é proporcional regional, nos períodos vigentes, tá? Mas pelo número de milhões aqui, ó, a gente já consegue detectar. Na Ásia Oriental, que seria a China, alguma coisa caiu, ó, certo? No sul da Ásia também caiu, né? Tivemos na América Latina e Caribe uma queda, um aumento na Ásia Ocidental, isso que seria mais na porção ali dessa Ásia Ocidental, a gente poderia pensar ali na região do Oriente Médio, talvez. Ásia Setentrional, um aumento também, região da África, né, um aumento na África. No Cáucaso e Ásia Central, tivemos uma queda. Oceania permaneceu. Então, onde eu quero chegar aqui? Que, infelizmente, podemos ter algumas situações de sucesso, né? Sei lá, aqui, ó, por exemplo, na América Latina, mas temos regiões de insucesso, né? Como aqui, por exemplo, como aqui, ó, na Ásia Ocidental, na própria África Setentrional, né? Um aumento na África Subsaariana, ó. Lamentável isso, né? Então, pessoal, o que nós vamos fazer ao longo dessas aulas, né, a partir daqui, principalmente a aula 70 e 71, é nós analisarmos um pouquinho sobre essas questões que envolvem a fome, tá? Na verdade, na próxima aula, 72, nós vamos ver as causas disso, tá bom? Nós vamos ver por que que é desse jeito, né? Isso tem a ver com problemas que envolvem guerras, perseguições religiosas, políticas, né, ingerência política administrativa. Então, a gente vai explorar isso aí numa próxima aula, tá?